pessoal, eu vou gravar agora uma aula sobre N-acetilcisteína e sistema nervoso central, e essa aula é destinada para o grupo da patologia e para o Henry Class. O Henry Class, por sinal, eu gostaria de convidar vocês a participar. É um grupo no qual eles acessam aulas sobre exames laboratoriais, atualização sobre fitoterapia, ortomolecular. Tem as aulas avulsas, como essa que eu estou gravando agora, né, que vocês vão assistir como exemplo, e também um sábado por mês, né, eu reservo uma manhã para a gente interagir com perguntas e respostas, que é gravado e colocado no grupo do Henry Class. Essa interação também pode ser feita via e-mail. Os alunos geralmente mandam as perguntas por e-mail ou mandam as perguntas pelo Telegram, ou pergunto direto no Telegram e eu, assim que acesso, eu respondo, né? Então eu vou gravar essa aula agora sobre a N-acetilcisteína para vocês. Essa aula também será disponibilizada no Henry Class e ao mesmo tempo ela será disponibilizada também lá no que vocês chamariam de patologia, que é um grupo que já está comigo há pelo menos aí uns 5 anos, na verdade desde 2018, né? Dá mais que 5 anos, muito tempo, né? Uma turminha boa. Nós estamos no sistema nervoso central, por isso que essa aula é sobre sistema nervoso central e N-acetilcisteína. Bom, pessoal, vamos conversar sobre a N-acetilcisteína e efeito do sistema nervoso central, né? A N-acetilcisteína é uma molécula que doa cisteína para você, para o seu corpo, né? Para o seu metabolismo. E a cisteína funciona como antioxidante de forma direta, né? E de forma indireta formando a glutationa. Despertou muito meu interesse a N-acetilcisteína desde muito tempo atrás, né, se não me engano, na década de 90, quando eu prestei consultoria para uma indústria. A N-acetilcisteína é um produto muito prescrito, utilizado como broncolítico, né? Tem efeito na asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, mas originalmente ele foi lançado com aquela ideia de intoxicação pelo paracetamol, que não é tão comum assim, né? É um hepatoprotetor de mão cheia, forma a glutationa, que é a molécula ou peptídeo antioxidante mais importante do nosso corpo. E a N-acetilcisteína me chamou muita atenção porque na década de 2000 eu vi uma revista todinha sobre a N-acetilcisteína de neurofarmacologia. Aí eu fui estudar, né? Vou ler essa revista e eu achei muito interessante o papel da N-acetilcisteína na saúde do sistema nervoso central. Bom, a N-acetilcisteína ela fornece cisteína ou ela pode ser captada direto pela célula, fornecendo a cisteína intracelular. Essa cisteína ela tem vários caminhos, né? Primeiro, ela pode formar a glutationa. A glutationa, lembro vocês, tem principalmente dois papéis importantes, né? O primeiro é resolver o estresse oxidativo funcionando como antioxidante. A sua mitocôndria importa a glutationa, né? Funcionando como antioxidante intramitocondrial. E a glutationa, via glutationestransferase, uma enzima de fase 2, liga moléculas eletrofílicas, né, como moléculas cancerígenas, e faz a eliminação dela, né? E essa glutationa, quando ela oxida, ela é reduzida pela glutationa redutase. Ela forma a glutationa oxidada, o GSSG, e a glutationa redutase gera esse retorno usando o NADPH, que você produz a partir de vitamina B3, no ciclo da pentose. Então a B3 ela dá uma sinergia com a glutationa e consequentemente com a N-acetilcisteína. Então quando você for trabalhar com esse produto, né, a N-acetilcisteína, pensa assim que o paciente precisa de vitamina B3 para recuperar a glutationa oxidada. Mas a cisteína, quando catabolizada, fornece o H2S. O H2S é o gás sulfídrico, né? Ele é antioxidante, varredor de radicais livres diretamente também, né? E faz mudanças pós-tracionais das proteínas. H2S é um gasotransmissor muito interessante, já está se desenvolvendo fármacos doadores de H2S para uso no ser humano, né? E outro dado interessante é que essa N-acetilcisteína, além disso, né, ela vai fornecer para você a cisteína. A cistina, que é a cisteína oxidada, e a cistina, ela atua no sistema antiporter glutamato-cistina. O que acontece? O seu astrócito capta a cistina, né? Ao captar a cistina, ele pega um glutamato e joga ele, vamos dizer assim, né? Descarrega ele no receptor metabotrópico tipo 2 e tipo 3. E o que faz esse caso, né? Glutamato no receptor metabotrópico tipo 2 e tipo 3 inibe a liberação de glutamato no neurônio pré-sináptico, diminuindo a ligação do glutamato no neurônio pós-sináptico pela diminuição da concentração.
Com isso você vai ter menos transmissão, particularmente do receptor N-metil-D-aspartato, que é associado à excitotoxicidade e alteração do comportamento. O receptor de glutamato tipo N-metil-D-aspartato é associado à depressão, a transtorno bipolar, ansiedade, agressividade, esquizofrenia, né? Então, a ANAC, então, nesse caso, né, por formar cistina no seu astrócito, vai ter essa capacidade moduladora do receptor de glutamato. Por exemplo, quem faz isso? A memantina, a amantadina, a acetamina. E a ANAC tem esse efeito muito importante. Então, sempre devemos imaginar que a ANAC ela é um produto para modular o metabolismo do glutamatérgico no sistema nervoso central. Lógico, não é uma droga altamente eficaz, mas é um produto sinérgico e tem outro efeito adicional, né? Ele é antioxidante. E a ANAC também diminui a captação de glutamato no astrócito. Isso faz com que você diminua o reaproveitamento desse glutamato, né? Automaticamente você tem menos glutamato no seu cérebro como um todo, ou seja, basicamente a N-acetilcisteína funciona como um adulador de glutamato do seu cérebro. E a N-acetilcisteína vai formar glutationa. A glutationa tem um efeito antioxidante, conjuga com xenobiótico para fazer eliminação, né? Modula a inflamação causada pela alfa-nucleína, o que pode trazer o uso em Parkinson. Aumenta a glutationa no cérebro e protege contra dano oxidativo na quimio e na radioterapia. Isso traz um benefício em Parkinson, pode trazer um benefício em qualquer patologia do sistema nervoso central associada ao estresse oxidativo, né? E protege contra a radioterapia. Efeito glutationa independente tem o efeito direto antioxidante da N-acetilcisteína, ativação do NF2, né, por ser uma molécula que tem SHL ativa NF2, aumentando as enzimas de fase 2 e aumentando as enzimas antioxidantes, tendo efeito anti-inflamatório. Modula o reparo do DNA, suprime a hemioxigenase, aumenta a expressão da soja e da catalase devido ao estímulo do NRF2, né? E modula o sistema redox, ou seja, ela tem um efeito independente. E aqui ele não está falando do receptor do glutamato, né? Porque é um efeito muito importante modular a neurotransmissão glutamatérgica. Então, a N-acetilcisteína atua em vários caminhos metabólicos, por exemplo, prevenindo a deposição de proteína beta-amiloide, reduzindo o estresse oxidativo, gerando um efeito inibitório por modular essa neurotransmissão glutamatérgica em modelos de epilepsia. E ele modula neurogênesis, estimula neurogênesis, aumenta o BDNF, que é uma neurotrofina, fator neutrófico derivado do cérebro, que é associado à plasticidade neuronal. Então a N-acetilcisteína é um produto para você usar como suporte metabólico, ou antioxidante, detoxificante, estimulante da reação metabólica, efeito anti-inflamatório em todas as desordens do sistema nervoso central. Em desordens psiquiátricas também, né? Então ela modula o sistema glutamatérgico, e esse sistema tem relação com o antiporter cistina-glutamato, diminuindo a excitotoxicidade, o que traz o benefício em todas as desordens onde existe a neurodegeneração. E cá entre nós, essa neurodegeneração existe em todas as desordens do seu sistema nervoso central. Aumenta o tônus do ácido gama-aminobutírico, né? No sistema dopaminérgico, ela otimiza a função do sistema dopaminérgico, melhora o turnover da dopamina, então ele pode trazer benefício em Parkinson particularmente, né? No sistema GABAérgico, ela modula o glutamato, aumentando a neurotransmissão GABAérgica, ou mantendo os tônus de GABA, então poderia ter um efeito calmante, né? Tem o efeito neuroprotetor, exatamente por diminuir o glutamato, ele diminui a neurodegeneração. No sistema serotoninérgico, tem efeito antioxidante, aumentando os níveis de serotonina também e reduzindo o glutamato, que faz o efeito contrário da serotonina. No sistema adrenérgico tem efeito antioxidante, no sistema colinérgico ela inibe a colinesterase, preservando a acetilcolina, podendo trazer benefícios na melhora de memória, né? Na glutamina, ele aumenta, né, a síntese da glutamina, facilitando o transporte de glutamato para fora do sistema nervoso central, regulando esse caminho da glutamina-glutamato do seu astrócito. E no cortisol, a atividade antioxidante modula a sensibilidade do eixo hipotálamo pituitário adrenal nos pacientes, aumenta a corticosterona e baixa o cortisol nos indivíduos, podendo funcionar muito bem para tratamento de estresse, né? Então a N-acetilcisteína é altamente promissora. E eu trouxe para vocês aqui uma tabela dos estudos, né? Principalmente em doenças psiquiátricas, e que você vê que realmente a dose não é dose pequena, mas se você fizer uma sinergia, você consegue doses menores, né? Tanto trabalhos pré-clínicos quanto clínicos, você vê uma melhora modesta nos sintomas de depressão,
Melhora de desordem bipolar, melhora o sintoma de esquizofrenia, particularmente sintomas negativos, que são glutamatérgicos. Tem um efeito variado em desordem obsessiva compulsiva, mas no geral melhora o impulso. Síndrome de estresse pós-traumático ainda não é conclusivo e a ansiedade tem um efeito ansiolítico em modelos animais, né? Você tem o efeito nos pacientes em uso de substância, né, tipo vício, trazendo benefício em cigarro e cocaína, né? Transtorno de espectro autista traz um benefício também, diminuindo a irritabilidade e a hiperatividade. Aqui você tem as doses, né? Geralmente as doses não são baixas, não, são altas realmente. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? E pacientes que jogam, né? Pacientes que são viciados em jogos e tudo mais, ou que fazem autoinjúria. Ele melhora. Há estudos, inclusive, em tricotilomania, né? Então a ANAC é altamente promissora, não como droga primária, mas como adjunto no tratamento. Quando você tiver um paciente e você não estiver conseguindo resultado ótimo com o tratamento normal, você usa a ANAC como um adicional. Além do efeito antioxidante neuroprotetor, que é fundamental nas desordens como Parkinson, Alzheimer, esclerose amiotrófica, esclerose múltipla. Então a ANAC ela é um antioxidante, ela tem atividade de antiglutamato. Por aumentar o NRF2, ela tem atividade detoxificante também porque forma glutationa. Aumentando a enzima de fase 2, ela faz a conexão da glutationa com essa enzima, com a molécula eletrofílica, tem efeito anti-inflamatório. E é usado tanto em desordens psiquiátricas e neurológicas, mas não como ponto primário, sim como suporte do tratamento dos indivíduos. Legal, meninos e meninas? Obrigado pela atenção. Um beijão para vocês. Tchau, tchau. Lembrando vocês do Henrique Class, né? Você pode usar o QR Code e ver se você tem interesse em entrar no Henrique Class. Você será bem-vindo e cá entre nós, né? Não tem época para terminar, mas você pode entrar ou sair a qualquer momento. Obrigadão, fiquem com Deus. Tchau, tchau.